Fala pessoal, muito boa noite a todos. Hoje o meu filhote quis me ajudar na abertura da live e a música é em homenagem a ele. Trechinho curto, como sempre, pro Facebook e YouTube não derrubar. Dá um alô, Francisco. Oi, Ó, papai esqueceu de aumentar a música, ó. tudo bem? Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que se Pode falar, pergunta se tá todo mundo bem, pede Tá para tudo compartilhar a live Compartilhar a live. e se inscreva no canal Meu, Francisco. câmera. Todo mundo inscrevendo no canal Francisco Câmara e dando um joinha. Pessoal, crianças, né? Passou o Dia das Crianças e é a maior riqueza que a gente tem. Hoje, de maneira espontânea, ele chegou aqui perto de mim e falou que queria dar um oi antes de eu iniciar a live. Então recebam com muito carinho o oi e o abraço do meu filho amado Francisco. Agora manda um beijo para todo mundo que o papai vai dar sequência. Faz direitinho? Beijo. Faz tchau. Tchau. Vai com Deus. Puxa a porta ali pro papai. significa impávido colosso, porque os ossos doem enquanto a gente. Essa música é uma música da Adriana Calcanhoto. Ela fez pro filho dela, Gabriel, chamou 8 anos. E são os questionamentos de uma criança de 8 anos que cotidianamente levava até ela, né, o filho dela, e eu recebo esses questionamentos dos meus filhos também, com mais frequência hoje do meu filho Francisco, a minha filha Maria. Lá vai ficando mocinha, né, começa a ter um pouco mais de concepção. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um dos senhores. Temos alguns assuntos para poder tratar. Anotei alguns tópicos aqui para trazer até aos senhores e eu vou tentar, tá, acompanhar as perguntas, os questionamentos que vocês me trazerem aqui no feed. O Facebook atualizou a página de novo aqui e eu não estou conseguindo enxergar o local que os senhores se manifestam e que os senhores perguntam. Se eu encontrar, eu vou interagindo com os senhores. Se não, eu vou pedir desculpas e na próxima vez eu tento entender um pouco melhor. Mais uma vez, obrigado pela presença de cada um. Essa chuva bendita que nós tanto estávamos esperando e que, lamentavelmente, né, traz tanto benefício, tanta alegria, tanta prosperidade, mas devido à ineficiência do órgão público, acaba trazendo alguns transtornos. Primeiro, no que diz respeito às estradas, né? E segundo, que diz respeito à qualidade da água oferecida, em especial aos moradores da comunidade Santo Antônio, Araúna, Volta Grande. Por quê? Porque a água chega suja, barrenta, devido a não ter tratamento adequado. E isso se agrava um pouco mais, visto que no momento eleitoral, depois da comunidade do Santo Antônio ter se manifestado e ter brigado bastante, inclusive me denunciem novamente para o Ministério Público e me chamem de mentiroso. Eu falei isso em momento de... Estava em campanha? Eu acredito que estava, tá? E estou repetindo agora de novo. Essa ETA, Estação de Tratamento de Águas, que hoje a comunidade do Santo Antônio conta, mas que ainda não está operante, foi devido à reivindicação mais do que justa dos moradores da comunidade, visto que a água, devido às chuvas, ou não chega ou chega suja, barrenta. Portanto, os moradores da comunidade, sim, eu reafirmo o que eu falei, tá? Mandem para a Delegacia de Polícia Civil, mandem para o Ministério Público, né? Eles vão me chamar lá, eu vou dar o mesmo depoimento, como estão chamando as pessoas que assinaram pelo PL de Iniciativa Popular, né? E todas as pessoas estão chegando. Não, eu assinaria 10 vezes. Já tive notícia de várias que foram convocadas, né, a dar o depoimento e quem não deve, não teme. Como nós estamos muito seguros e com a cabeça muito tranquila de tudo o que foi feito, não temos por que nos preocupar. E como eu continuo seguro com o que estou falando, visto que é fato, não é boato, eu tenho como provar, só estou esperando, né, as autoridades me chamarem para me questionar as afirmações que eu fiz, para poder me defender e levar as provas, né? Então a comunidade de Santo Antônio, sim,
estava com falta de água. Sim, quando chegava, estava chegando água suja, água barrenta. Sim, em momento de campanha eleitoral, eles deram início à construção da estação de tratamento de águas, mas não licitaram a empresa que faria a parte elétrica. Portanto, a parte estrutural da ETA, Estação de Tratamento de Águas da comunidade de Santo Antônio, está pronta, mas a parte elétrica não está. Portanto, a comunidade continua a beber água suja. Deixa eu ver se eu encontro aqui, acompanhem comigo. Boa parte dos senhores acredito que já devam ter acessado esse vídeo que está público aí na internet. Aí, Thiago, ó, ele tá reclamando, ó. Tem água na torneira não, só chover, ó. Se chover 10 dias, nós ficamos sem água durante 10 dias. Entendeu? E, ó, tem nadinha da água, só chover e fecha, tá vendo? Então, eles reclamam, se solta a água vem barro. E ele não vai te denunciar você lá ainda por causa disso. Tá vendo, ó? Tem nadinha da água, ó. É só chover. Se chover 10 dias, o povo fica 10 dias sem água. Um pouco vergonha. Essa água da torneira, porque vocês estão vendo a pressão da água, né? Que é Avenida Guapé, o número 295, da comunidade de Santo Antônio. Olha, essa água foi colhida, era 8 horas. Olha a situação dessa água. Você não pode utilizar uma água dessa. E isso eram às 8 horas. Primeira água que eu colhi da rua. Agora essa eu colhi agora. Tá aí, mais uma amostra da falta de planejamento, da falta de zelo, da falta de cuidado para com a comunidade do Santo Antônio. Para o pessoal não ficar sem água, tá vindo através de caminhão, pipa, né? Parecendo Nordeste. Interessante, né? Nossa. Oh, meu Deus. Me desculpem. Aí, Thiago, ó, ele tá reclamando, ó. Tem água na torneira não, só chover, ó. Se chover 10 dias, nós ficamos sem água durante 10 dias. Entendeu? E, ó, tem nadinha da água, só chover e fecha, tá vendo? Então, eles reclamam, se solta a água vem barro. E ele não vai te denunciar você lá ainda por causa disso. Tá vendo, ó? Tem nadinha da água, ó. É só chover. Se chover 10 dias, o povo fica 10 dias sem água. Um pouco vergonha. Essa água da torneira, porque vocês estão vendo a pressão da água, né? Que é Avenida Guapé, o número 295, da comunidade de Santo Antônio. Olha, essa água foi colhida, era 8 horas. Olha a situação dessa água. Você não pode utilizar uma água dessa. E isso eram às 8 horas. Primeira água que eu colhi da rua. Agora essa e agora. Tá aí, mais uma amostra da falta de planejamento, da falta de zelo, da falta de cuidado para com a comunidade do Santo Antônio. Para o pessoal não ficar sem água, tá vindo através de caminhão, pipa, né? Parecendo Nordeste. Interessante, né? Nós, com essa riqueza, com essa abundância de água, se prestar a um serviço desse, né? Chegar a esse ponto. Mas ainda bem que pelo menos eles estão trazendo essa água através dos caminhões pipa. Tá aí, na cidade, onde tudo pode, as coisas funcionam à base da famosa, velha e boa gambiarra. Esperemos que isso um dia mude. Pessoal, acabei de filmar na parte externa da estação de tratamento de águas aqui da comunidade de Santo Antônio. Estou aqui na parte interna, está fechado, mas vim aqui dar uma olhada, ver se a obra foi concluída. Me parece que se não foi, está próximo do término. Esperemos que termine o quanto antes para que os munícipes, né, nossos cidadãos, os moradores da comunidade possam ter o direito de tomar água limpa e que isso sirva de exemplo para que possa ser ampliado também a nossa estação de tratamento de águas em Guapé. Bom, pessoal, me desculpem mais uma vez a falha técnica, o amadorismo de sempre, mas vamos tentando fazer da melhor maneira que é possível, ou ao menos que eu consigo. Já fiz uma lambança aqui, já derramei água em cima da minha pauta, mas vamos dar sequência. Bom, isso daí é para mostrar para os senhores
que tudo aquilo que eu falei desde o ano passado, não foi mentira. Tudo que eu trouxe aos senhores, eu não tenho aqui o hábito de ficar vindo. Posso falar uma bobagem aqui, outra colar, é normal, pelo tanto. Mas vim aqui destilar mentira, ficar plantando inverdades, não, esse não é o meu perfil. Esse perfil é de quem me acusa de xingar de patotinha, sem ao menos saber o significado real do termo patota, patotinha, né? Essas pessoas sim tentam vender inverdades, tentam pregar, tentam dissimular e distorcer os fatos de maneira a atacar pessoas e não ideias. Portanto, eu trago a público mais uma vez, com a esperança de que um dia, quem sabe, eles prestem atenção e saibam elencar prioridades, visto que o sistema de tratamento de esgotos na comunidade do Santo Antônio também está inoperante. Depois o papai vai papar, puxa a porta para o papai, obrigado. Também está inoperante. O nosso sistema de tratamento de águas é insuficiente, é ineficiente, visto que não consegue atender a demanda, e tantas outras mazelas mais. Vou voltar naquele tópico antigo. Vocês estão lembrados da praça? Parece que tem umas 2 ou 3 pessoas protelando. Para quê? Para terminar a praça, muito provavelmente vai ficar muito boa para palanque, para palco político, para deputado vir aqui em época de campanha e falar: olha, aquele louco que ficou criticando a praça, olha que coisa linda. Bom, vamos deixar a estética de lado. Esquece a parte estética que, aos meus olhos e aos olhos de tantos outros mais, ficou um verdadeiro lixo. Aquilo é, no meu entendimento, um crime. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos falar da parte operacional e da parte de segurança. Não precisa ser engenheiro, mas eu vou me dar ao trabalho de pedir para algum engenheiro fazer uma avaliação do grau de periculosidade que essa praça, essa nova praça, estará oferecendo principalmente aos idosos, aos portadores de necessidades especiais, às crianças, às mulheres grávidas, visto que eu desci e subi aquelas escadarias umas 2 ou 3 vezes e confesso, só gozando de plena saúde, que graças a Deus eu ainda tenho, eu sinto um receio danado, principalmente na hora de descer, visto ao grau íngreme que é as escadas e ao espaçamento e tamanho de degraus. Eu espero que de verdade não ocorra com ninguém. Mas escrevam, prestem bem atenção nisso que eu estou falando. A possibilidade de acontecer um acidente, quiçá uma tragédia, naquelas escadarias, principalmente por pessoas sob o consumo de álcool, é gigantesco. Vai ser a primeira festa, o primeiro carnaval. Escrevem o que eu estou falando. E isso é a prioridade dessas pessoas. Bom, agora há pouco eu me deparei mais uma vez com publicação de servidores públicos municipais aí na bela, boa e antiga politicagem. Me chama bastante a atenção que essas pessoas, ao invés de estar cumprindo carga horária, visto que deveria ter um cartão de ponto, desculpem, meus dedos estão tudo manchado de tinta preta, para elas baterem a digital, independente se é chefia ou não, aliás, principalmente se é um posto de chefia, porque o chefe ele tem por obrigação, não vou falar chefe não, que chefe é de índio, mas, vamos dizer assim, o superior na hierarquia, no organograma funcional de qualquer instituição, ele é o primeiro a dar o exemplo. E o que nós vemos? Servidores públicos indo tirar foto com o governador. Meu Deus, eu me pergunto. É óbvio que eu recebi o convite. É claro que eu não estou desdenhando e não estou faltando com respeito, principalmente com a figura do governador Romeu Zema, que eu tanto admiro. Eu espero do fundo do coração que eu tenha a oportunidade de conhecer o Romeu Zema em breve. Só que de verdade, para que eu... Claro, se porventura algum dia nós nos esbarrarmos em qualquer evento, em qualquer localidade, com certeza, se eu tiver a oportunidade de cumprimentá-lo, assim o farei. Mas eu me deslocar
da onde eu estou para uma determinada região só para tirar foto e falar que eu estou indo conversar com o governador Romeu Zema em busca de melhorias para Guapé, mentira. Isso é balela. Senhores, imaginem quantos vereadores, quantas autoridades não estavam em Nova Resende e em Guaxupé. Eu recebi o convite do deputado Dalmo Ribeiro. Tiago, o governador vai estar aí, não estarei presente, gostaria de contar com a sua presença. Falei, deputado, eu agradeço, tá? Eu sei que lá vai ser muito corrido. Isso daí vai ser mais formalidade do que um momento que eu teria a oportunidade de trazer os anseios da população guapense até o governador. Eu não tive tempo de me programar direito, portanto, eu agradeço o convite do senhor. Eu tenho coisas para resolver na minha cidade. Numa próxima oportunidade, estarei indo a Belo Horizonte mais uma vez e os que estão aí a vasculhar a minha vida, a pesquisar as minhas diárias, já estejam cientes. Eu vou viajar mais uma vez em busca de conhecimento e no momento oportuno trarei até os senhores o quão importante é esse conhecimento que estarei indo buscar. Porque esse curso dessa vez vai ser como promotor de justiça, que com certeza vai me facilitar, né, no tratamento com a instituição Ministério Público que eu tanto preciso. Então estarei mais uma vez, ainda nesse mês, indo até Belo Horizonte. E se possível for, se tiver um espaço na agenda do deputado Dalmo, se tiver um espaço na agenda do governador, quem sabe? Eu acho muito pouco provável, mas vai que aconteça. Aí sim, eu farei questão de ir até onde o governador está para me dirigir a ele e levar os anseios da população guapense. Agora, me deslocar daqui até Nova Resende, aonde estaria cheio de autoridades, cheio de deputados, cheio de diversos representantes da sociedade. Eu me deslocar daqui, gastando diária só para ir lá e falar, olha que bacana, estou assistindo aqui a fala do governador Romeu Zema e do Emidinho Madeira falando a respeito das cirurgias eletivas, que a nossa secretária de saúde tanto fala, mas a minha vai para 4 anos e não saiu. Não tem problema, visto que eu disse que eu sim procuro dar o exemplo. Se a minha cirurgia sair hoje, ou dentro do período que estou, e espero que Deus me dê vida e saúde para concluir o meu mandato, eu não aceitarei. Mas como tem diversos outros aqui na nossa cidade que estão na fila do SUS à espera das suas cirurgias, visto que outras pessoas ligadas a alguns políticos da época e da atualidade tiveram as suas cirurgias realizadas. O porquê eu não sei, visto que no dia que eu fui marcar mais uma vez, já falei por diversas vezes, não custa falar mais uma vez, eu marquei a minha cirurgia na cidade de Piuí, com o otorrino que faria cirurgia nesse belíssimo nariz meu, uma amiga que por sinal é parente, né, de pessoas da vida pública também marcou. Então, exemplo, eu marquei a minha para o próximo dia 1º. Ela marcou para o próximo dia 10, ou seja, 10 dias depois da minha. A dela, que foi marcada para uma data depois da minha, saiu. A minha não. Eu não sei se tem alguma relação pelo fato de parentesco com homens públicos. Mas no que depender de mim, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou favorecer familiar, amigo, parente, em detrimento a ninguém. Já cansei de falar. Quem votou em mim esperando barganha, perdeu tempo. Perdeu tempo. Não é essa política que eu prego, não é essa política que eu trabalho. Então, tantas coisas para resolver. Água suja no Santo Antônio. A água suja no Araúna, a água suja na Volta Grande, estradas. Eu vou tecer um elogio porque hoje eu fui ao Barreirinho e vi que a manutenção, inclusive fiz questão de parar e conversar com o servidor e falar assim, parabéns, agora tá fazendo um serviço bonito. Tinha um rolo compactador, então isso é coisa corriqueira. É nisso que essas pessoas deveriam estar concentradas. Secretária de Saúde tinha que estar aqui olhando o porquê que as ambulâncias não foram licitadas em tempo hábil, o porquê que elas não foram compradas, o porquê que as pessoas ainda estão andando nessas ambulâncias sucateadas, o porquê que na comunidade da Volta Grande, que é um ponto extremo, tem uma ambulância em situação tão precária quanto aquela. Essa era a função da secretária de saúde. E não tá indo em tudo que é evento tirar foto com o governador para ficar fazendo campanha política antecipada. Depois eu faço uma simples pergunta para ela, dentro da Casa Legislativa, e ela sequer tem a decência de me responder.
Olha, isso eu não vou te responder como se aquilo fosse algo ofensivo. Como se eu tivesse gritado com o secretário de saúde, como a patotinha, que não sabe o significado de patotinha, tenta induzir a população a acreditar. Eu desafio os senhores, busquem todas as transmissões na Câmara. Eu posso ter elevado a minha entonação de voz com o assessor jurídico, com o meu nobre colega Danilo Álvaro da Silva, com a servidora Júlia, mas gritar, eu não gritei com ninguém. Eu elevei a minha entonação de voz com essas pessoas. Secretário de Saúde, sequer eu alterei a minha voz. Eu simplesmente levei uma pergunta que a sociedade pediu para que eu fizesse. Tiago, eu estou tendo prejuízo demais. Tiago, eu vejo a secretária de saúde emitir decreto através do prefeito e mais decreto exigindo que nós fechemos os nossos estabelecimentos, sendo que eles não dão exemplo. Sendo que eu vi ela na barreira sanitária conversando com as pessoas sem máscaras. Tem foto, tem vídeo disso. Então pergunta para ela se ela tem alguma pretensão política. Eu fiz essa pergunta, ela espanou. Mas falou que o Romeu Zema tá igual. Nossa senhora, ela tá atrás. Para quem defende e sempre defendeu esse governo de esquerda extrema, PCdoB, PT e contra, muito me causa estranheza esse pessoal tá querendo se escorar agora na figura do governador Romeu Zema. Mas tudo bem, deixa eles, né, com a boa e velha politicagem. A resposta com relação às requisições, desculpem, de informação que eu fiz com relação aos aluguéis, que chegou ao meu conhecimento que o aluguel do imóvel do irmão do nobre colega Danilo Álvaro da Silva está no segundo mandato. Ou seja, 5 anos, pelo menos foi o que trouxeram até mim. E até o Executivo Municipal me dá a resposta de forma documentada e certa, eu vou continuar fazendo diversas interpretações, diversas suposições. Porque aparentemente são 5 anos que o município paga pelo aluguel de um imóvel fechado. Mas o meu colega Danilo falou, não, o que tem que fazer é contratar gente. Óbvio, quer reabrir a agência dos Correios na comunidade de Jacutinga, eu sou o primeiro a falar, aluga o cômodo e põe a agência dos Correios funcionar. Não só lá, como na comunidade de Santo Antônio e tantas outras mais. Agora, pagar aluguel de um imóvel fechado? Não, isso eu não vou aceitar. Pagar aluguel de um imóvel da mãe de uma servidora municipal, ou seja, um depósito de luxo. R$1.000 num galpão para guardar vassoura, material de limpeza, misturado com gêneros alimentícios, e um depósito que dá acesso direto à residência da referida servidora. Isso é a transparência que nós temos na nossa cidade. Basta ser amigo do prefeito. Tem um cômodozinho aqui em casa. Vocês não querem me alugar ele por R$1.000 pra vocês armazenar a vassoura? Tá disponível aqui. Não, eu tô falando isso em tom de sarcasmo, porque eu não me prestaria a isso. Por mais que eu fosse favorecido, eu não me vendo. Nem por migalha, nem por dinheiro alto, quiçá por migalha. Por isso que eu não fico bajulando. Por isso que eu não tenho medo de falar o que eu penso. Porque eu, diferente do que o Danilo fala, eu não tenho rabo preso com ninguém. As CPIs das cestas básicas, eles tomou aqui, tomou lá em cima, porque eles entraram com agravo lá em cima, para derrubar a decisão do juiz aqui, e ferro no 6. Ferro. Tomou aqui e tomou em segunda instância. Porque cadê os laudos sociais? Não existe, né? Porque eu li a documentação que vocês mandaram apenas no que diz respeito a 2021. Nem em 2021 vocês tiveram a nobreza, a decência de trazer uma prestação de contas convincente. Não tinha laudo de assistência social, fulano de tal 3 cestas, ciclano de tal 4 cestas, Beltrano 1 cesta. Como? Quem entregou? Quando entregou? Cadê o laudo social? Cadê a assinatura de quem recebeu? Não existe.
O laudo social é apenas uma ligação de alguém que tem acesso direto ao prefeito, falando esse pode, esse não pode. E tá cheio de gente que pode e não recebe. Portanto, eu continuarei a enfiar o dedo nessa ferida. Seja a respeito de cesta básica, seja a respeito de cirurgias, e eu não estou dizendo a respeito de cirurgias eletivas, como o meu nobre colega Danilo, que não faz outra coisa, além de tentar fazer retórica, porque não consegue ligar uma ponta a outra em cima do que eu falo. Eu estou falando de cirurgias pagas, custeadas pelo município. Cadê a cirurgia do Og Vinícius? Que se machucou praticando um esporte, levando o nome da nossa cidade. Ele rompeu os ligamentos do joelho e trouxe uma medalha para Guapé, levando o nome da nossa cidade. Cadê que a prefeitura disponibilizou sequer um táxi? Quiçá a cirurgia. Mas a cirurgia para amigo de servidor público ligado ao prefeito, que tem condição para pagar, para custear essa cirurgia, eles liberaram. Agora, cadê o laudo social? Quem foi o assistente ou a assistente social que deu um laudo social para uma pessoa que tem empresa, que fornece para a prefeitura e que tem propriedade rural? Cadê a decência dessas pessoas? Aí o errado sou eu que falo? Vou continuar falando até dar nó na minha língua. A questão é que eu não estou só falando. Eu estou aprendendo e estou buscando os meios legais. Justiça, ela tarda, mas uma hora vem. O Lula foi jogado nas grades. Infelizmente, fica aquela briga, né? Mas quem sabe uma hora a gente não consegue puxar a máscara e alguém seja punido por tantos absurdos cometidos na nossa cidade por tantos e tantos e tantos anos. Não estou conseguindo acompanhar e interagir com os senhores. Estou vendo aqui na tela do meu smartphone, mas não estou entendendo. Cadê as perguntas? Tem enquete aqui. Eu não aprendo a mexer com isso. Me desculpem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Estou vendo aqui que tem mensagem do Leandro Alcântara, mas no celular, de fato, eu não consigo ler. E na tela, interatividade, deixa eu ver. Enquetes, perguntas, distribuição. Meu Deus. Quer ver que eu tirei o negócio do ar? Você quer ver? Não, para com isso, volta, bem. Tô aqui ainda? Nem sei o que eu fiz, já fiz uma bagunça nessa tela aqui. Tô aqui ainda? Nem sei o que eu fiz. Vocês estão me ouvindo? Eu vou mexer aqui, eu acabo me atrapalhando todo. Se eu ainda estiver ao vivo, me dá um alô aí, escreve uma mensagem. Você tá rindo, né, Fábio? Tô conseguindo ver o seu kkk aqui. Edinho tá aí, né, Edinho? Você tá bom? Então, estranho. Tirando muitas fotos. Vamos lá, tô vendo poucas as mensagens que consigo ler. Só me confirmem aí vocês aí. Oi? Obrigado. Vamos lá, deixa eu tentar retomar meu raciocínio. Se eu tivesse, quem sabe, né? Cinquentão para gastar com assessoria de imprensa, para fazer a minha publicidade, para fazer campanha extemporânea e escrachada, como eles estão fazendo e me acusando de estar fazendo campanha. Eu não estou fazendo nada diferente do que eu fiz de abril de 2020 até agora. A única diferença é que eu boto uma bequinha mais bonitinha em respeito aos senhores. Isso quando não está muito calor. Do contrário, eu não faço absolutamente nada diferente. Zero, nada. Agora olhem as páginas da prefeitura, as páginas dos políticos, que nunca se manifestaram, de secretários, que nunca deram uma satisfação pública para os senhores, e hoje é foto é satisfação daqui, é publicidade dali, é live com Tireone no gabinete do prefeito daqui, é live de prestação de contas, porque o Thiago, olha, eu fiquei sabendo que o Thiago vai fazer uma live de prestação de contas, então vamos antecipar. Aí a gente cria um script, paga pro Tireone, gasta dinheiro público para contar mentira. É isso aí que acontece na nossa cidade. Vamos lá. Então, ao invés de estarem aqui preocupados com o imóvel que foi alugado na 3 de fevereiro e não tem serventia nenhuma, com o imóvel que está locado na Jacutinga e não tem serventia nenhuma, com o depósito de luxo, né? Com o imóvel que foi locado para depósito de luxo, para guardar vassouras de luxo, não tem ninguém. Os postes da comunidade Santo Antônio, já que não me deram as respostas, vamos continuar fazendo suposições. O que chegou ao meu conhecimento foi que o então ex-prefeito Luciano Maciel
aí eu vou pular de um tópico para outro, havia conseguido ganhar estes postes, sabe-se lá de quem, sabe-se lá da onde, mas na intenção de levá-los para uma área que estaria sendo expandida na comunidade de Santo Antônio. Isso foi o que chegou ao meu conhecimento. Bom, se o Luciano ganhou, era para servir a comunidade do Santo Antônio. Qual a autonomia que prefeito, governador ou até presidente da República tem para tirar algo que, teoricamente, pertence à comunidade e dar para um determinado empresário? Pelo que chegou ao meu conhecimento, para prefeito, para qualquer pessoa conseguir levantar um poste numa propriedade e ligar a luz elétrica, fica em torno de 12 a 15 mil reais. Só o custo do poste é algo em torno de 5 a 6 mil reais. Então imaginemos, tem 20 postes na propriedade desse referido empresário amigo da turma do prefeito. Façam as contas. 20 postes vezes 5 mil reais, nós estamos falando de uma doação de algo nosso de 100 mil reais para um empresário. A troco de quê que eles deram esses postes para esse determinado empresário? Mas respostas não vieram. E o errado é quem? Tiago Câmara de perguntar. Eles estão certos. Quem está errado é o Papa. Agora vamos falar de regularização fundiária. 2 anos que eu analisei a LOA do município, né? As subvenções, qual que é o termo? Acho que é esse mesmo. E vi dotação orçamentária, até quem me chamou a atenção para isso foi o Dr. Pedro. Tiago, eu estou vendo aqui um gasto de 200 mil reais para regularização fundiária. Falei, bom, eu vou olhar a respeito disso. No outro ano teve também. Mais 200 ou 100 mil reais, não sei. Algo em torno de 300 a 400 mil reais. Para quê? O que é regularização fundiária? A maioria das casas nas comunidades rurais não possuem escritura. Os lotes também não, visto que não possuem escritura, as pessoas não conseguem pleitear um financiamento para a construção ou para a melhoria da casa. Então, se o município despendeu dotação orçamentária para regularizar essa situação, o porquê que não foi feito até hoje? Olha o lugar que foi feito. Depois tem muita gente que ainda fala, o Thiago fica dando exemplo de cristais, mas não tem como não mostrar. Acompanhem comigo, deixa eu ver se vai sair. Não vai. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Ô, porcaria, esqueci de fazer isso. Me dei 1 minuto. Adicionar. Janela. Ok. Google Chrome, ok. Command F, ok. Beleza. Então vamos lá. O bairro totalmente urbanizado. A Prefeitura Municipal de Cristais, através do Programa Social de Regularização Fundiária Urbana, o REURB, contemplará com títulos de propriedades registrados em cartório 80 famílias do bairro Colina. Para contar a história é preciso voltar no tempo, lá em 2017, quando o prefeito Djalma Francisco Carvalho, recém-eleito, visitou a região e constatou uma série de problemas, como por exemplo o esgoto a céu aberto, a falta de escoamento de águas adequada e a ausência de pavimentação. Partindo deste princípio, a administração pública adotou medidas drásticas para que o bairro ganhasse o mínimo de condições para de fato se tornar urbano. De princípio, com o saneamento básico, um dos requisitos fundamentais, garantindo assim o tratamento adequado de rejeitos. E em seguida, o escoamento das águas pluviais, para evitar erosões e deslizamentos. Só assim, com a segurança e eficiência, é que a Prefeitura Municipal iniciou as obras de pavimentação asfáltica e também das calçadas. Então houve um grande progresso no bairro, que hoje é sede de inúmeras indústrias e prédios institucionais, como a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Biblioteca Municipal e o velório do município. Além dos prédios já existentes, há mais projetos para o bairro, como o Museu Memorial do Cristal, a construção da Praça dos Ipês e a garagem da Secretaria Municipal de Educação.
As obras realizadas pela prefeitura lá no bairro Colina permitiu que a população obtivesse mais dignidade, qualidade de vida e grande valorização econômica de suas propriedades. Esta grande conquista pública é reflexo de uma gestão séria, regida por princípios constitucionais da administração pública e que continua trabalhando para atender mais bairros em situações semelhantes. Administração 2021-2024. Como certo, esperança renovada. Tá aí, pessoal. Mostrei, vou continuar mostrando, tá? Ao invés desse tanto de gente ficar indo aí tirar foto com a autoridade, se quiserem, vamos ali para Cristais. Se a secretária de saúde quiser ir até Cristais e entender o porquê que a vacinação contra a Covid-19 lá foi tão mais adiantada do que a nossa aqui, é simples, basta um telefonema. Terei o maior prazer em ir com ela ou recebê-la lá, programar para que um dia eu possa estar lá e levar ela na Secretaria de Saúde de lá, levar ela para conversar com o prefeito de Djalma e diga-se de passagem, é muito simples, até porque o prefeito tem uma estima muito grande pelo prefeito Nelson aqui. Isso ele me falou dentro do gabinete dele. Só não gravei live, não fiz vídeo com ele para não criar indisposição entre os dois. Óbvio que eu respeito ele e não quero colocar ele nessa situação. Tudo que eu falo da minha cabeça. Djalma não me pede para fazer absolutamente nada. Nada. Eu trago como exemplo porque eu sou testemunha viva do que era Cristais há uns anos atrás e do que aquela cidade está se transformando. Os dejetos de lá são tratados antes de ser jogados nos rios, antes de ser jogado na nossa represa. Lá tem respeito. O porquê que aqui nós não temos? Lá eles não destruíram praça em detrimento à construção de hospitais. Lá a vacinação foi ampliada porque lá tem postos de trabalho. Lá a prefeitura não é o maior empregador. Lá a prefeitura não serve como cabide de emprego. Lá eles incentivam o empresário a crescer, a gerar riqueza, emprego e renda, para que assim a população viva livre da chibata do prefeito. Porque se os senhores acham que prefeito faz caridade, dando serviço, isso não é caridade. O prefeito, ele é o elo mais forte para trazer indústrias responsáveis que não vão poluir o nosso meio ambiente e que vão gerar emprego e renda para a nossa população. Conforme eu disse tantas outras vezes, órgão público não cria, não gera riqueza, ele só consome. Então, quanto mais enxuto ele for, melhor é. E eu não tenho medo de falar isso. Ah, Thiago, você vai perder popularidade porque tem muita gente que precisa. É óbvio que eu sei que tem muita gente que precisa. É óbvio que eu sei que está cheio de um servidor competente. Mas é claro que eu sei que aquilo ali é uma vaca de teta sem fim. Que está cheio do chefe. É 5 pessoas pintando um quebra-mola. É 4 pessoas para olhar uma pracinha que bastava uma, que anteriormente era uma e era muito melhor cuidada do que é hoje. Então são essas as questões que eu trago até os senhores para que os senhores possam refletir. E outra coisa, Outubro Rosa, tá lá a secretária de saúde tirando foto com o deputado Romeu Zema, sendo que ela sempre apoiou o Pimentel. Por que não aproveitou o ensejo e pergunta, cadê o caminhão que desloca cidade em cidade para fazer o exame de mamografia? Para dar conforto para as mulheres da nossa cidade. Para que elas realizem o conforto aqui e não tenham, não que tenham que se deslocar até Passos ou sabe-se lá onde para fazer um exame que poderia estar sendo feito aqui. Isso era prioridade e não foto e campanha política antecipada. Expansão urbana. Quantos projetos mais foram votados e aprovados para a expansão urbana na nossa cidade? Para quem acompanha as reuniões da Câmara, deve ter sido aprovado, salvo engano, mais 2. Eu votei contra. Óbvio. Expansão urbana? Por que não trabalha a nossa estação de tratamento de águas, uma estação de tratamento de esgotos, antes de permitir, não, mas turismo de segunda residência é uma maravilha. Porque o empresário vai fazer tudo aqui, banana para vocês, ó.
Vão contar essa para outro. Se o empresário vai fazer tudo, vão atrás da pontual lá de Lavras, para eles fazer a rede de esgoto, ou para ao menos eles descarregarem, né, e limparem as fossas do bairro Parque das Águas. Eu não tenho memória curta, não. Eu sei qual foi a permuta que vocês fizeram para liberar aquele loteamento. A mesma que vocês estão articulando. Uma turminha bem pequena leva muita vantagem e a população como um todo, aqui ó, pra cima de mim não, negada. Não vem com essa não. Pode tentar distorcer minha imagem, fazer o que bem entenda. E pessoal, 40 minutos de live, hoje eu não vou tocar 1 hora e meia. Peço desculpas, né? Mas não estou habituado mais a estar falando tanto amanhã, eu tenho que acordar de manhã, eu ainda tenho uma série de afazeres, preciso redigir ofícios. Inclusive, estou vendo você aqui, Fábio, estarei fazendo a comunicação a respeito da periculosidade daquelas escadarias na praça e oficializando no Executivo Municipal, para que depois não falem: ah, não, isso foi um incidente. Não. Não. Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Acidente é uma coisa, estupidez é outra. Uma pessoa sofreu um acidente conduzindo o veículo sóbria dentro do limite de velocidade é um acidente. Uma pessoa capotar um automóvel sob o efeito de álcool e dirigindo em alta velocidade, não é acidente, é burrice. Não que eu não tenha cometido, já, mas o amadurecimento, o crescimento e principalmente com o que é público, leva a gente a pensar duas vezes antes de tomar decisões. Outra coisa para deixar enfático, a LOA está para chegar, Lei Orçamentária Anual, é lei que se tenha uma audiência pública para que a população possa participar e opinar sobre como vai ser direcionados os recursos do município. Eu não vi nada nesse sentido. Eu estou com tanta coisa para fazer que eu estou com vergonha de escrever mais isso e ir lá perturbar promotor com uma coisa dessas. Então, ao invés de fazer isso, eu vou pedir a atenção dos senhores para que acompanhem. Nessa LOA, Lei Orçamentária Anual, é onde vai ser esmiuçado como vai ser gasto o dinheiro. Visto que meus nobres pares já deram autonomia para o prefeito movimentar 30% da receita através da suplementação orçamentária que foi concedida. A minha vontade é que fosse 5%. Eles aprovaram 30%, ou seja, 17 milhões mais ou menos o prefeito vai poder tirar de uma secretaria e passar para outra, pegar na secretaria de turismo e comprar um carro bacana. É assim que as coisas funcionam, tá? Então estejam atentos, isso daí é parte de vocês também. Antes de finalizar, é óbvio que eu poderia até tentar fazer o ao vivo, mas eu correria um risco muito grande de me atropelar. Portanto, antes de dar início à live, eu gravei e vou finalizar essa live hoje com o que de fato é mais importante do que tudo isso que eu falei. É tão importante que se houvesse um investimento maciço nesse setor, tenham certeza, fezes não seriam jogadas no lago, na água que nós tomamos, praças não seriam destruídas. Eu estou falando de educação. Amanhã é dia dos professores. Portanto, eu quero, através dessa singela homenagem que estarei dividindo com os senhores, abraçar aqui, mesmo que de maneira virtual, cada um dos professores, cada um dos mestres que tive. Professor é uma classe tão importante, é quem forma todos os outros profissionais. Tão importante, e marcam tanto a gente, que eu desafio os senhores, vocês que estão me assistindo agora e vocês que vão, e eu não decorei não, vou fechar meu caderno aqui para os senhores não, caderno fechado, não tem nenhuma anotação, olhando aqui nos olhos dos senhores, peço desculpas de antemão, o nome que eu esquecer de citar, e é óbvio que eu vou esquecer alguns não, diversos, mas é tão fácil lembrar do nome de professores, porque essas pessoas enriqueceram tanto as nossas vidas, que não é muito difícil lembrar do nome da minha tia, porque era assim que nós a chamávamos no pré-primário, minha tia Maísa do Fernandinho, que foi minha professora no pré, a minha tia Soninha,
que também foi minha professora, a minha tia Zezé, a minha professora, Dona Elaine, a minha professora de matemática, Dona Marluce, a minha professora de matemática que me deu bomba, e bendita bomba que ela me deu na 7ª série, Dona Solange, muito obrigado por ter me reprovado. Eu confesso que, na minha infantilidade natural da idade que tinha, eu fiquei magoado com a senhora por volta de uns 4 ou 5 anos. A partir do momento que eu comecei a amadurecer um pouquinho, eu vi o bem que a senhora me fez, tendo me reprovado naquela 7ª série. Muito obrigado, Dona Solange. Obrigado, Renato. Obrigado, Vadilson. Vamos lá. Vamos puxar mais. Dona Cléry. Dona Edna. Dona Janice. Tia Piedade. Tantos outros. Vamos, aqui, ó. Tô olhando para vocês. Eu não tô lendo em lugar nenhum. Tá vindo na minha cabeça. Professora Andréia, Dona Eda, professora de física, que eu sempre detestei física. E consegui gostar um pouquinho devido à qualidade do ensinamento da Dona Eda. Dona Cleufe, amiga, Cleufe, foi excelente professora de português. Professora Valéria, que tive lá na Escola Agrícola de Muzambinho, foi uma professora de português fantástica. Professor Geveraldo, que tive na Escola Agrícola de Machado, que foi professor de Química. Meu mestre, um dos melhores professores, não só professor, educador, Marcelo Rosa, professor de Zootecnia 3, na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Meu professor de Agricultura 2, Marcelo Bregagnoli. Meu professor de Noções de Direito na faculdade, na faculdade SEMES, Centro Mineiro de Educação Superior, Alisson Vitali. Meu professor Henrique Simas, na Universidade do Vale do Sapucaí. Meu professor Yamamoto, professor de Economia na Universidade do Sapucaí. Minha professora Roberta Mafron, na Universidade do Vale do Sapucaí. Minha professora Andréia Neves Coelho, ali de Campo Belo. E tantos outros mais. Peço desculpas do fundo do coração aos que eu não lembrei de citar. Mas são pessoas tão caras à nossa formação. São luz no caminho. E para finalizar, os nomes eu não poderia de maneira nenhuma. Eu não tive o prazer de ter tido aula com ela. Mas uma das pioneiras na nossa educação, a querida Dona Esmeralda Ávila Pérez, diretora da escola aonde estudei e fui tão feliz. São pessoas merecedoras. Essas pessoas são os heróis e as heroínas das nossas vidas. O que seríamos de nós se não tivéssemos tido a oportunidade de alfabetização com todos, como diria Enéas? A educação no Brasil é isso, mas é melhor a educação do que a não educação. E graças ao bom Deus eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos como cada um desses que citei e tantos outros que a minha cabeça não conseguiu recordar num período tão curto. Professor Chico de Mecanização, professor José Mauro de Zootecnia 2, professor João Roque de Agroindústria e tantos outros mais. Se fosse para eu ficar aqui falando nome de professores para os senhores, bastaria eu me concentrar um pouquinho mais, que eu tenho certeza que me lembraria de nomes de tantos outros que foram importantes. Até a dona Lara, que era professora de geografia, eu aprendi muito com ela, porque a gente fazia muita bagunça, ela era muito enérgica. Dona Valdete, que já não está mais entre nós. Professor William, amigo da minha mãe. Professor Flávio, meu amigo professor Flávio, que tive a honra de participar de uma reunião com o deputado Dalmo Ribeiro, onde pude tomar café com eles. Professora Cláudia do Zedão e a minha mãe, que também é professora. Então recebam o meu carinho, o meu respeito e a minha devoção a cada um de vocês que dedicam o seu conhecimento para que seja luz na cabeça de tantas outras pessoas mais. Essa é a singela homenagem que quero dividir com os senhores. Essa é a minha mensagem de gratidão, de reconhecimento a cada professor dessa cidade.
professor dessa nação. Diz assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando os dias na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força de um professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força de um professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Tenho fé e acredito na força de um professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinhos que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Pessoal, acho que tive mais uma vez problema técnico aqui. Oh, meu Deus, não é possível. Pelo amor de Deus. Vocês estão aí ainda? Voltou, Raíza? Voltou? Voltou ou não? Voltou eu? Pessoal, me desculpem, tá? Era o que eu mais gostaria de fazer. Me perdoem. Eu vou tentar dividir aqui com os senhores através do som do meu smartphone, porque de fato eu programei essa live com muito carinho para estar me dirigindo aos senhores professores. Acabei esquecendo de citar, não fui aluno dela, mas a minha grande amiga Nelma, como professora que é também. Para quem tiver um pouquinho de paciência, aguardem. De verdade eu quero dividir o áudio desse vídeo que gravei com tanto carinho para estar dividindo com os senhores. Vou tentar colocar na tela e ver se dá para acompanhar junto. Me perdoem. Essa é a minha mensagem de gratidão. Essa é a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor dessa cidade, a cada professor dessa nação. Diz assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando os dias na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força de um professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força de um professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor. Brotando para o infinito, tenho fé e acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria e combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito, tenho fé e acredito na força de um professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinhos que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado.
nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste, muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia, meu povo, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis dessa nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor, na força de quem é forte, mesmo sendo enfraquecido por não ser valorizado, por não ser reconhecido, por quem está lá no poder, assistindo o padecer, sem ouvir nosso clamor. Se fosse diferente, se até um presidente se curvasse ao professor. Lindo demais, né? Mas não é meu, não. É de Braulio Bessa, esse gênio da poesia popular brasileira, poeta nordestino, que apareceu recentemente com essa obra maravilhosa, né? E esse poema retrata com uma genialidade que eu não teria condições de retratar a minha gratidão e o meu reconhecimento a cada professor que ajudou a construir o que eu sou hoje, que ajudou a moldar o meu espírito, que ajudou a moldar o meu caráter e que me iluminou o caminho e os caminhos que percorri pela vida. Muito obrigado a cada um dos senhores. Muito obrigado e parabéns a cada professor da nossa amada cidade, a cada professor da nossa amada nação. Feliz Dia dos Professores. Essa é a minha mensagem. Pessoal, me desculpem mais uma vez o embaraço. Eu tentei dividir a imagem com os senhores e o áudio do meu celular. Mais uma vez, uma falha técnica, mas o objetivo era esse, dividir com os senhores essa poesia, essa joia desse poeta nordestino. Quiçá, quem dera eu ter genialidade para pensar em algo tão brilhante, para escrever palavras tão belas, mas peço licença ao poeta para utilizar das suas palavras e me dirigir a cada um dos senhores e das senhoras. Parabéns, professores. Parabéns. Mais uma vez, o meu abraço a cada um de vocês. Tem uma outra coisa que eu... aqui. Para vocês uma imagem de 1986. Essa imagem aí, ó. Professora Elza Bússola e o aluno Flávio Borsetti numa escola em Matão, no interior de São Paulo. Flávio, na altura, queria dar uma joia de presente para a tia Elza, mas aí a mãe dele só conseguiu comprar um porta-joia. Tá aí. E essa imagem agora que vai aparecer aí, ó, é da semana passada, 35 anos depois. O agora médico Flávio conseguiu dar algo mais precioso do que qualquer joia. Ele deu alta para a paciente Elza, que ficou 40 dias internada com Covid. Vitória da professora e também daquele aluno de escola pública que está salvando vidas nessa pandemia. Tia Elza está em casa, a gente vê aí, com o porta-joias que guarda com muito carinho até hoje. Meu Deus, ai, que história linda, Rodrigo. Sem professor não tem médico, sem professor não tem engenheiro, sem professor não tem advogado, não tem juiz, não tem doutor. Então, cada um de nós, louvemos o professor. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.